Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários, de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série, vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Quando eu fiz o vídeo de primeiras impressões sobre a segunda temporada de Loki, eu só tinha assistido ao primeiro episódio. E aí eu falei o seguinte: me trouxe um sentimento de resgate da qualidade com uma certa simplicidade. Talvez seja a nostalgia falando, mas Loki, a primeira temporada, continua sendo a melhor série da Marvel na minha opinião. E se a segunda temporada continuar no mesmo nível, tem tudo para manter esse posto por um bom tempo. Terminando de assistir agora a segunda temporada por completo então, Loki não vai só manter esse posto de melhor série do MCU por um bom tempo, como vai ser muito difícil que a Marvel consiga fazer algo que supere toda essa qualidade. Em 2011, quando o personagem Loki apareceu pela primeira vez, ele já se mostrava como um vilão carismático. Em 2012, no filme dos Vingadores, ele se torna um motivo para a maior equipe de super-heróis se unirem. Isso inclusive vem dos quadrinhos. Essa é a importância do personagem. É um vilão às vezes, é um herói às vezes, mas o que nunca muda é a sua importância nas histórias. E assim como aconteceu também nos quadrinhos, no live action a gente vê essa jornada de amadurecimento do personagem, saindo de um vilão carismático e se tornando agora o deus das histórias. No episódio 6 tem uma conversa entre Loki e a Sylvie que é a conclusão que leva para o final. Sylvie diz para Loki viver a sua vida. E foi quando ele deixou de querer viver a vida dos outros, deixou de querer o trono de Odin, deixou de querer a vida de Thor, que foi quando ele encontrou o seu verdadeiro propósito. O propósito de Loki era realmente glorioso. Ele sempre quis se tornar um rei e se tornou o rei do multiverso. Não de forma vilanesca como ele era no começo, e sim um rei que cuida, um deus que protege, que sustenta todas aquelas realidades. Se o tear temporal não aguentava todos aqueles mundos, Loki, o deus das histórias, aguenta. Isso precisou esperar por volta de 12 anos para acontecer, para que aquele Loki que começou como um vilão carismático se transformasse nessa série. Onde a transformação acontece na primeira temporada, mas aqui na segunda é onde ele se questiona sobre livre-arbítrio, sobre ser egoísta, sobre ser um deus, sobre pertencer a algum lugar e sobre fazer sacrifícios. Isso é o que torna alguém num herói. É toda essa transformação que o personagem precisava passar para chegar nesse ponto, nesse nível de importância. É toda essa mudança de perspectiva que fez toda a diferença. Não tem essa de se é um vilão tem que continuar como um vilão. As pessoas mudam, o tempo amadurece. E quando você percebe isso e entende o mundo além da sua raiva e frustração, você percebe que o mundo é muito maior do que a sua bolha. Ele é um multiverso. Loki é algo tão fora da curva que não me dá vontade de falar sobre isso como uma série, analisando os pontos com um olhar mais crítico. Me dá vontade de falar disso como uma história, uma jornada que termina da melhor maneira possível. Mas de qualquer forma, a série é uma série e tem os seus pontos para serem analisados como série. E todos são espetaculares. A série, desde a sua primeira temporada, tem uma estética única. Com um único frame, por exemplo, você sabe que está assistindo Loki. Isso se dá pelo ótimo figurino, pelos cenários reais, pela fotografia. E isso avança pelo estilo de gravação com ângulos simétricos, com plongé, com proporção áurea e tudo feito com extremo cuidado e atenção. A série tá cheia de easter eggs para quem conhece as HQs e para quem acompanha o MCU. Além de referências explícitas à mitologia nórdica, como o totem com os deuses no episódio 3, ou a nova forma que tomou o multiverso, sendo a Yggdrasil, a árvore da vida.
Tudo isso dá vontade de assistir a série pausando frame por frame para ficar admirando e encontrando cada um desses detalhes escondidos. A trilha sonora é boa praticamente por toda a temporada, mas ganha um destaque muito mais épico no episódio 6, que faz com que tudo se complete perfeitamente. A atuação de todos é ótima, com grande destaque para o Owen Wilson como Mobius, pro Ke Huy Quan como Ouroboros, que se tornou meu personagem favorito dessa temporada. E com a culminação de todos esses anos como Loki, o Tom Hiddleston tá impecável aqui. A atuação da Sofia Di Martino como Sylvie é muito boa, mas a personagem em alguns momentos me pareceu um pouco escanteada aqui, por mais que ela tenha uma grande importância geral na trama. A atuação do Jonathan Majors como aquele que permanece é muito boa mais uma vez, mas como Victor Timely me pareceu um pouco caricato demais às vezes. Inclusive, a série tem alguns momentos caricatos demais. Tem uma fuga no episódio 3 que é Looney Tunes aquilo, e me pareceu uma leve queda de qualidade naquele momento. Mesmo entendendo que isso é uma estética proposital inspirada nos sci-fis clássicos como Doctor Who, por exemplo, e traz esse tom de comédia para ficção científica aqui. Mas no geral, cada episódio foi superando o outro. O primeiro episódio é bom, mas depois que você assiste os outros, ele melhora porque você percebe como o começo preparou o terreno para o final. O episódio 2, com aquela história do Brad Wolf, é um pouco mais fraco. O episódio 3 é muito interessante com a adição do Victor Timely, por mais que tenha alguns deslizes pelo caminho. O episódio 4 já tem um salto de qualidade e de quebra de expectativa positiva, criando um fim para um assunto e criando uma nova problemática para os episódios finais. O episódio 5 é maravilhoso. É uma maluquice total, um caos ordenado, que desenvolve ainda mais os personagens que a gente já conhece bem há 2 temporadas e prepara o terreno para o final. E o episódio 6, o último, é um grande ápice, é um épico, é fantástico, é uma poesia visual, é algo tão bom, tão bonito, tão significativo, que te faz esquecer qualquer pequeno deslize que a série tenha tido no caminho até aqui. A temporada não tem pós-crédito, porque é de fato um fim. Não existe previsão de uma terceira temporada, é um final perfeito, que termina com um sorriso no rosto de um personagem que começou como um vilão carismático e se tornou um dos mais importantes de toda a Marvel. Não é CGI, ação, fanservice, fotografia ou qualquer coisa assim que faz uma série ou um filme serem bons. Esses são artifícios que complementam o principal, que é o roteiro e a narrativa. O jeito que a história é contada, principalmente no episódio 5 com as várias voltas no tempo, e como no final, no episódio 6, tudo se torna um Ouroboros, uma cobra que come o próprio rabo, tudo se torna um paradoxo, é algo primoroso. O embate, que é uma conversa entre Loki e aquele que permanece, é espetacular, e é algo que acontece com os dois conversando numa sala. Isso mostra como a série tem um texto muito bem construído, e isso é frequente, tanto que os melhores momentos são os de calmaria, onde não tem CGI ou ação desenfreada, é onde o texto, o roteiro, brilha. São nas interações entre Loki e Mobius, por exemplo. É a entrelinha do Loki conversando com uma versão de si mesmo o tempo todo, que é a Sylvie. Ou a conversa de Ouroboros com Victor Timely e o paradoxo onde os dois criaram e foram influenciados um pelo outro da mesma forma. Com pontos técnicos perfeitos, atuações perfeitas, com boa ficção, ótimo roteiro e ótima narrativa, Loki é sim a melhor série da Marvel por completo. Não só falando dessa segunda temporada, mas falando das duas como uma história única. Por mais que exista o excesso de produções de super-heróis nos últimos anos, essa série mostra que o que fez mal para essa indústria não foi a saturação, foi a falta de qualidade num roteiro,
como essa série aqui tem. Loki, o personagem, é agora a peça central que mantém todas as linhas temporais existindo. Ele literalmente sustenta a Marvel. E, pela qualidade da sua história, isso é verdade. No meio de tantas produções fracas na atualidade, Loki é quem, nos dias de hoje, sustenta o MCU. Loki, a série, é sobre propósito. É a jornada de 12 anos do protagonista. É a conclusão de um vilão que começou querendo conquistar algo e conquistou todos os fãs e todo o multiverso Marvel. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.